Você já tentou fazer um comando para o ChatGPT e teve a impressão de que estava falando com uma máquina muito burra? Ou pior ainda, em que você tenta fazer um comando simples, mas tem uma resposta completamente fora do esperado? Pois se isso aconteceu contigo, bem-vindo ao clube. Já aconteceu com todos nós. Mas não desista, porque existem estratégias para se tirar o máximo do ChatGPT, para ele trabalhar por você. São técnicas, dicas que vão fazer você se perguntar por que você não usava elas antes, para que você não tenha mais frustrações quando usa a inteligência artificial. Eu sou o Rodrigo Marcial e te desejo muitas boas-vindas ao nosso canal. Aqui eu quero compartilhar um pouco contigo do que aprendi após mais de 5.000 conversas com o ChatGPT. Nessa série de vídeos, nós vamos investigar técnicas para você resolver os seus problemas e aprender novas habilidades. Se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de deixar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal e, é claro, deixar comentários ou perguntas para que eu possa responder mais tarde. Vamos juntos explorar esse mundo de inteligência artificial. Nós já discutimos como toda a instrução para o ChatGPT pode ser dividida em 3 partes fundamentais: o comando, o contexto e os controles. No vídeo de hoje, nós vamos focar na mais importante dessas partes, no comando, naquilo que você está desejando que o ChatGPT lhe traga alguma resposta. A gente pode entender o comando como o objetivo principal da sua interação com a inteligência artificial. É o motivo pelo qual você entra no ChatGPT, é aquilo que você quer que ele faça. Se você quer usar o ChatGPT, mas te falta criatividade do que pedir para a inteligência artificial, a própria OpenAI, a empresa que criou o ChatGPT, sugere algumas formas de como comandar a ferramenta. Se você entrar no Google procurando pela empresa criadora do ChatGPT, logo na primeira resposta você encontra aqui a OpenAI. Basta fazer o login no site deles e finalmente apertar em API, que você entrará finalmente nas opções de exemplos aqui em cima do que você pode fazer com o ChatGPT. Estão em inglês aqui os exemplos, eu posso aumentar um pouco a tela para mostrar que você pode corrigir o português, o inglês do texto que você apresentar no ChatGPT. Você pode pedir para que a ferramenta resuma um texto como se fosse para uma pessoa que está na 2ª série, simplificando, portanto, contexto, simplificando aquilo que parece complexo no texto oferecido por você. Ele pode te explicar o código de computador de alguma coisa que você está tentando programar. Ele pode buscar as palavras-chave em um texto que você ofereceu. Enfim, temos uma lista aqui bastante extensa do que o ChatGPT poderia fazer por você. Mas eu já lhe dou uma dica. Você pode pesquisar nessa lista para ter ideias, mas tem, é claro, um melhor resultado aquela pessoa que desenvolve os seus próprios comandos, que consegue identificar o que eles têm de dificuldade e finalmente conseguir uma boa resposta do ChatGPT. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Geralmente, quando você abre o ChatGPT para alguma tarefa do seu dia, é para resolver algum problema do seu trabalho, é para responder a uma atividade da faculdade, quem sabe, e geralmente essas tarefas não são tão simples quanto aqueles comandos que a gente viu que a OpenAI oferece como sugestões para usuários do ChatGPT. Geralmente, quanto mais complexa é a tarefa que você quer resolver, mais frustração você tem ao usar o ChatGPT. A primeira e mais importante limitação dessa ferramenta de inteligência artificial é a quantia de palavras que você pode usar para dar um comando. A instrução não pode passar de 3.000 palavras, mais ou menos, em português, porque quando você faz isso, a ferramenta diz que o texto está longo demais, que ele não consegue dar uma resposta a partir daquilo que você pediu para ela. Existem técnicas para você superar esse limite e nós vamos falar sobre elas em outra oportunidade, porque o nosso foco de hoje é na parte do comando, dos verbos que você vai usar para ter uma resposta da ferramenta. E o segredo está não tanto em o que você pergunta, mas como você estrutura o seu comando, em como você estrutura o raciocínio para chegar no resultado final que você espera do ChatGPT. E eu encontrei, em um lugar improvável, uma chave para desbloquear o ChatGPT, que
exige um entendimento na própria forma de que funciona essa inteligência artificial. É uma estratégia tipicamente usada nas faculdades, pelos professores, pelos pesquisadores, para encontrar qual é o verbo certo do objetivo de uma pesquisa. Aqui não estamos falando de pesquisa, estamos falando de instrução ao ChatGPT, mas a mesma metodologia funciona nos dois casos. Eu me refiro à famosa taxonomia de Bloom. Pode ser que você esteja se perguntando agora, mas o que é essa taxonomia de Bloom? A melhor forma de explicar ela, acredito que seja com uma analogia. Imagine que você tem uma caixa de ferramentas e você comprou uma mesa que chegou na sua casa desmontada. Se você não tivesse a caixa de ferramentas, imagine tentar colocar um parafuso para dentro da madeira, tentar pregar qualquer que seja a parte vinculada à mesa, enfim, você teria uma grande dificuldade. E a caixa de ferramentas serve justamente para facilitar a sua vida. E existem ferramentas que são destinadas para aplicações muito específicas. Então, se você quer inserir um parafuso para dentro de algo, você pode usar algo como uma parafusadeira, quem sabe até um martelo. Se você quer apenas rosquear alguma outra peça da mesa, você vai usar uma chave Phillips, uma chave de fenda. E a nossa caixa de ferramentas, nesse caso, é a taxonomia de Bloom. Ele tem uma série de verbos, das tarefas mais simples às mais complexas, que ajudam a gente a organizar nossa mente quando a gente tem algum objetivo, quando está tentando atingir um propósito. E no caso dessa taxonomia, você consegue, passo a passo, construir o resultado que você estava buscando no ChatGPT ou numa pesquisa acadêmica. Vamos dar uma olhada no que é essa taxonomia. Aqui temos uma representação da taxonomia de Bloom. Da esquerda para a direita, nós temos verbos de que podemos utilizar para comandar a ferramenta do ChatGPT. Na faculdade, na universidade, numa pesquisa acadêmica, você iria encontrar um objetivo de pesquisa. Por exemplo, de lembrar o que é a teoria da relatividade, de entender o que é a teoria da relatividade ou ainda de aplicar ela em um certo contexto. E a depender de você escolher o verbo mais para a esquerda ou mais para a direita, você terá uma tarefa que será mais simples ou mais complexa. E como vocês conseguem ver, a maior complexidade está no verbo criar. Você desenvolver uma nova teoria de física, por exemplo. Imagine a complexidade que você teria ao fazer isso. E a mesma coisa vale para o ChatGPT. Se você quer lembrar de algo ou de algum daqueles verbos relacionados ao ato de lembrar, como por exemplo, listar, definir, resumir, você consegue pedir para o ChatGPT com facilidade, sem muito esforço, sem precisar de muito contexto. É só pedir aquilo que o ChatGPT tende a te dar uma boa resposta. Por outro lado, se você chegar no exato oposto de criar algo novo, de desenvolver, formular, aí você provavelmente não vai ter um bom retorno do ChatGPT. As tarefas que estão vinculadas ao verbo criar geralmente são mais difíceis, mais complexas e com isso o resultado tende a ser um pouco pior. Felizmente, a gente pode usar os verbos mais simples para tentar encontrar etapas para chegar nos verbos mais complexos. Então, antes de aplicar uma teoria, é melhor primeiro pedir para o ChatGPT entender ela, para listar quais são os tópicos relacionados a ela. Vamos usar de algum exemplo de verbos aqui vinculados a essa lista para uma tarefa que você poderia querer fazer, quem sabe para a sua empresa, por exemplo. Estamos de volta agora no ChatGPT e eu poderia pedir para ele, por exemplo, com o verbo mais difícil, mais complexo, criar um novo plano de marketing para a minha empresa. Vamos ver como é que ele responde. Veja só, o ChatGPT não é bobo. Ele sabe que se for criar um novo plano de marketing, algo que é complexo, que exige um monte de informação, você precisa de algumas etapas. Por exemplo, ele traçou objetivos de análise de mercado, de estratégias que você poderia assumir. Ou seja, o ChatGPT inteligentemente já fragmentou essa tarefa, já dividiu esse desafio de criar um novo plano de marketing em verbos mais simples. Nesse caso, ele está listando, está nos lembrando do que precisamos saber para aí sim conseguirmos alcançar o objetivo de criar
o plano de marketing. Mas não é sempre que o ChatGPT é tão inteligente. Às vezes você pede algo para ele e ele não entende que precisa dividir essa tarefa em várias etapas. E é aí que compete a você encontrar um verbo que simplifique a tarefa do ChatGPT e aí, por exemplo, encontrando uma lista daquilo que você precisa saber para finalmente conseguir atingir a atividade final. Então, se você pedisse, por exemplo, liste o que é necessário para desenvolver um novo plano de marketing para a minha empresa. Veja só, agora nós temos a possibilidade de tentar entender cada uma dessas etapas, o segundo verbo da nossa taxonomia de Bloom. Nós vamos ampliando a complexidade. Por exemplo, você poderia pedir para o ChatGPT: me ajude a entender o que é a análise de mercado. A gente percebe agora que indo passo a passo, fragmentando aquela atividade que era complexa de criar algo novo, a gente vai atingindo, pouco a pouco, é verdade, o nosso objetivo. Essa é uma limitação da ferramenta e é por isso que a taxonomia de Bloom é tão importante. Quando o retorno não é aquele que a gente quer ou quando a gente está tentando encontrar algo novo, a gente pode olhar para os verbos que estão na taxonomia de Bloom e com ela a gente resolve qualquer problema usando a inteligência artificial. Às vezes ajuda a gente até a resolver sem a inteligência artificial. Com ela, torna-se ainda mais fácil. É claro que a taxonomia de Bloom não é o suficiente para resolver o seu problema diretamente no ChatGPT. Você muitas vezes vai ter que copiar o conteúdo, abrir um novo arquivo e subdividir a tarefa sozinho. Mas com ela, você consegue resolver os problemas com muito mais facilidade, com muito mais velocidade e fazer coisas que antes não conseguiria fazer usando o ChatGPT. Agora que você descobriu onde achar comandos sugeridos pela própria empresa que criou o ChatGPT, como usar esses comandos para resolver os seus problemas usando a taxonomia de Bloom, chegou a hora do desafio de tentar usar isso em seu proveito, nas suas atividades, no seu trabalho. Pratique e veja como as suas conversas com o ChatGPT vão se tornar cada vez mais produtivas com essas dicas. Se você tem alguma técnica que você acha que pode melhorar ainda mais o uso do ChatGPT, deixe aqui no comentário para que eu possa fazer um vídeo sobre ela no futuro. E se você ainda não se inscreveu no canal, deixe um like aqui no vídeo e também aperte o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos juntos navegar esse mundo de novas tecnologias para que você também se torne um maestro da inteligência artificial. Até o próximo vídeo.